Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai ter uma aula completa sobre base, basicamente tudo que vocês precisam saber sobre o assunto. Então vem comigo aí. Então, pessoal, segundo o nosso querido Arrhenius, base, ou também chamado de hidróxido, são compostos que, por dissociação iônica, liberam como único íon negativo apenas o ânion hidróxido, o OH-, que a gente também chama por oxidrila ou hidroxila. Então, pessoal, na cabeça de Arrhenius, bases, pessoal, são compostos que sofrem dissociação iônica. Como a gente viu, a dissociação iônica nada mais é do que a separação dos íons pela água, íons de determinados compostos. E o que acontece? A base de Arrhenius, necessariamente, ela o que? Ela libera a hidroxila, tá? Quando ela é dissolvida em meio aquoso. Então, para ser considerado uma base de Arrhenius, necessariamente tem que ter o quê? Uma hidroxila. E, pessoal, a base de Arrhenius, praticamente, ela segue essa fórmula aqui. A gente vai ter o que? Um metal, tá? Um metal aí qualquer, geralmente é metal, ligado o que? É uma hidroxila com Y. Esse Y indica que você tem uma, duas, três, quatro hidroxila, um número aí determinado de hidroxila, dependente de cada composto. Então, você vai ter um metal ligado a uma hidroxila. É caso que, claro que isso aqui não é regra, tá? Existem alguns que não são metal, mas são bases de Arrhenius, tudo bem? Mas é isso, metal ligado a uma hidroxila com uma certa quantidade aqui. Ele vai estar o que? Dissolvido em água, hein? E vai haver a liberação do metal com a carga positiva aqui que estava bem aqui embaixo, mais a quantidade que estava aqui embaixo de hidroxila, YOH-. Então, por exemplo, a gente vê melhor assim, tá bom? Vamos ao primeiro exemplo. O hidróxido de sódio em AOH, ele é uma base de Arrhenius? Ele é uma base de Arrhenius, sim. Você vê o quê? Que você tem um metal ligado a uma hidroxila, então é uma base de Arrhenius. Primeira coisa você deve fazer para fazer a dissociação. Quantas hidroxila você tem? Você possui apenas uma hidroxila. Se você possui apenas uma hidroxila, você vai liberar o quê? Um H+, tudo bem? Porque você só tem uma hidroxila. E vai liberar o quê? Uma hidroxila, OH-. Então, esse número aqui, pessoal, das hidroxilas, ele vai definir a carga do cátion e a quantidade o quê? De ânion que vai ser liberado, no caso do OH-. Vamos a outro exemplo aqui. Vamos a outro exemplo aqui do hidróxido de cálcio. Primeira coisa, isso é uma base de Arrhenius? É, porque a hidroxila é ligada a um metal, aqui no caso o metal, o cálcio. Então você tem o quê? Primeira coisa, você olha para esse número aqui. Quantas hidroxilas você tem? Você tem duas. Então, quando você for fazer a dissociação iônica, como eu fiz aqui, você vai liberar quantas carga positiva do cátion? Vai ser 2H+. Por quê? Porque tem duas hidroxilas aqui. Esse 2 também vai indicar a quantidade de hidroxila que vai ser liberada, que no caso é 2 hidroxilas, porque são 2 hidroxilas que você tem aqui. Então, pessoal, olhar esse número que está bem aqui na hidroxila é importante, porque ele vai te dizer o quê? A carga do cátion e a quantidade de hidroxila que é liberada. Tudo bem? Então, sempre olhe para ele que vocês nunca vão errar essa questão do balanceamento de cargas. Outro exemplo aqui, tá, pessoal? Para encerrar, a gente tem aí o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele é uma base de Arrhenius? Ele é. Quando dissolvido em água, ele libera o quê? O alumínio mais o hidróxido. Tudo bem? Então, ele é uma base de Arrhenius. Quantos de hidroxila eu tenho ligado ao alumínio nessa estrutura? Eu tenho 3. Então, pessoal, quando você for fazer a dissociação, o alumínio vai ter o quê? Carga 3+, esse 3+ vem daqui, tudo bem? Sempre esse número aqui vai indicar a carga do cátion, no caso aí do alumínio. Mas quantas hidroxila você tem? Você tem 3 aqui, não tem que ter o número 3 aqui? Então você vai liberar o quê? 3OH-. Então é isso, pessoal. Para Arrhenius é isso. Bases são compostos que, quando dissolvidos em água, eles sofrem uma dissociação, que a gente chama de dissociação iônica, que é a separação dos íons pela água, liberando como único ânion, pessoal, a hidroxila ou hidróxido OH-. Então, esses são os exemplos que eu posso dar para vocês. A primeira classificação que nós temos, pessoal, de acordo com o número de hidroxilas. Ou seja, você vai olhar para a estrutura e vai ver, tem uma hidroxila, vai ter essa classificação. Tem 2, tem 3, tem 4. Aí você classifica de acordo com essa quantidade. É uma classificação quantitativa mesmo, pessoal. Só isso mesmo. Como, por exemplo, os monobásicos. A gente chama de monobase aqueles que possuem apenas uma hidroxila na sua estrutura. Como é o exemplo aí do hidróxido de sódio, do hidróxido de amônio, tudo bem? Todos eles possuem o quê?
apenas uma hidroxila na sua estrutura. Então eles são chamados de monobases. Caso possua duas hidroxilas na sua estrutura, desculpa, a gente chama de base, que é o exemplo aí do hidróxido de cálcio, do hidróxido de ferro. Todos eles possuem o quê? Duas hidroxilas na sua estrutura. E caso possua, pessoal, três hidroxilas, a gente chama de tribase, hein? Como por exemplo aí o hidróxido de alumínio, tá? Ele possui aqui, ó, três hidroxilas. O hidróxido de ferro também possui três hidroxilas, tá bom? Depois eu dou a diferença da nomenclatura para vocês quando a gente for trabalhar isso, tá bom? E caso o pessoal possua 4 hidroxilas, 4H-, a gente chama de tetrabase. Como é o exemplo aí do hidróxido de estano e do hidróxido de chumbo. Todos eles possuem o quê? 4 hidroxilas na sua estrutura. 5 hidroxila não existe, tá, pessoal? Geralmente vai até 4 mesma classificação, tá bom? O segundo tipo de classificação que a gente tem, pessoal, é de acordo com a solubilidade em água, tudo bem? Se é solúvel em água, se é pouco solúvel em água ou se é praticamente solúvel em água. Essas são a divisão que a gente tem. Primeiro, os solúveis, pessoal. Quem são considerados solúveis em água? Os hidróxidos dos metais alcalinos. Então, as bases dos metais alcalinos. A gente sabe que os metais alcalinos é a família 1 da tabela periódica, ou 1A, naquela nomenclatura antiga lá. A gente tem um exemplo, por exemplo, de que são solúveis em água dos metais alcalinos, o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e assim faz, e assim vai. Então, os metais alcalinos, eles são solúveis em água. E existe um, pessoal, que não é metal alcalino, mas que também é solúvel em água, que é o hidróxido de amônio, o NH4OH. É bom você gravar esse cara, porque ele é solúvel em água, tá bom? Então, existe também, pessoal, os que são pouco solúveis em água. Os pouco solúveis em água, pessoal, são os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, ou seja, a família 2 ou 2A da tabela periódica, tudo bem? Então, os metais delas, pessoal, alcalinos que formam base, eles são o quê? Pouco solúveis em água. Como, por exemplo, a gente tem o hidróxido de cálcio aí, o hidróxido de bário, tudo bem? São todos eles pouco solúveis em água. E existe, pessoal, os que são praticamente insolúveis em água. Quem são? Todos os demais. Todos que não estiverem entre os metais alcalinos, o hidróxido de amônio, o hidróxido dos metais dos alcalinos terrosos, que sobrou, são insolúveis em água. Você pode dizer assim, são praticamente insolúveis. Tá bom, pessoal? E a última classificação que a gente tem, pessoal, de acordo com o grau de dissociação. Existe as bases que a gente classifica como fortes. As bases fortes são aquelas cujo grau de dissociação é praticamente 100% ou bem próximo a isso. É o caso dos hidróxidos dos metais alcalinos. Então, os metais alcalinos, além deles serem, pessoal, os hidróxidos dele, né, as bases que eles formam, além de elas serem solúveis em água, eles também são bases fortes. Como, por exemplo, o hidróxido de sódio é solúvel em água, né, base forte. O hidróxido de potássio, a mesma coisa, e assim vai. E dos metais alcalinos terrosos, também são bases fortes, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Olha, esses dois agora eram o que? Insolúveis em água, quer dizer, pouco solúveis em água. Apesar de eles serem pouco solúveis em água, pessoal, eles são bases fortes. Tudo bem? Não é a água que determina se a base é forte ou fraca. Tá bom, pessoal? E existe uma exceção, tá, pessoal? Das bases fortes dos metais alcalinos terrosos, existe o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é uma base fraca. Então, dos metais alcalinos, o único que não é uma base forte é o hidróxido de magnésio, tá? Gravem isso, que isso é importante, tá bom? E existe as bases fracas. O grau de dissociação é inferior ou igual a 5%, tudo bem? É o caso do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, apesar de ele ser solúvel em água, ele é uma base fraca. E o hidróxido de magnésio, ele é uma base fraca, tudo bem? E também é base fraca, pessoal, os metais que formam base, né? Os metais de transição da família 13, da família 14 e da família 15 da tabela periódica, tudo bem? Também são bases fracas. Então, pessoal, a gente, quando fala a nomenclatura das bases, divide em duas partes. Se divide para aqueles elementos que formam apenas uma base e para elementos que formam mais de uma base. Para os elementos que formam apenas uma base, pessoal, a nomenclatura é muito tranquila. Você vai seguir essa regra aqui. Hidróxido de nome do cátion. Então, vamos lá. NaOH, talvez aí a base mais conhecida de todas. Tudo bem? Então, é uma base de Arrhenius? É, porque apresenta hidroxila. Tudo bem? Então, você começa. Hidróxido de nome do cátion. Cátion sempre está à esquerda, né, pessoal? Não esqueçam disso. Na, que é o sódio. Então, hidróxido
de sódio. Outro exemplo aqui, NH4OH. É uma base de arranho? É, porque apresenta hidroxila. Então, você começa hidróxido de o cátio. O cátio aqui é o NH4, que é o amônio. Tudo bem? Hidróxido de amônio. Tá bom? Outro exemplo aqui, AgOH. É uma base de arranjo? É, porque apresenta hidroxila. Então, fica o quê? Hidróxido de... O que nós temos aqui? A prata. Ag é prata. Então, hidróxido de prata. Outro exemplo aqui, AlOH3. É base de arranjo porque apresenta hidroxila. Então, hidróxido de nome do cátio. O nome do cátio aqui é o alumínio. Então, hidróxido de alumínio. Último exemplo aqui, pessoal, a gente tem ZnOH2. É base de arranjo? É, apresenta hidroxila. Então, você começa hidróxido de nome do cátio. Quem é o cátio aqui é o zinco. Tudo bem? Hidróxido de zinco. Então, para elementos que formam apenas uma base, pessoal, esse deve ser o seu procedimento, tudo bem? É bem tranquilo mesmo. Agora, pessoal, existem os determinados elementos que formam mais de um tipo de base. Aí o aluno se pergunta, pô, professor, como é que eu vou saber disso? Pessoal, quando o professor for questionar de vocês sobre a questão de nomenclatura, na mesma questão, pessoal, vai aparecer assim, a mesma coisa que está aqui, ó, FOH3, FOH2. Pô, se tu tá vendo o ferro ligado a 3-hidroxila e o ferro ligado a 2-hidroxila, você sabe que o ferro tem capacidade de formar mais de um tipo de base. Então, porque a questão da nomenclatura, ela só está mesmo sendo utilizada, pessoal, dentro do ensino médio mesmo. Já praticamente vestibulares não caem e no Enem muito menos aí. Então, nem precisa se esquentar muito com isso, só precisa aprender mesmo para a escola de vocês, tá bom? Então, beleza, tem um ferro com 3-hidroxila e um ferro com 2-hidroxila. Pessoal, vai ter essa nomenclatura aqui, que é hidróxido, nome do cátio de menor NOx, mais a terminação oso. E o outro vai ter essa nomenclatura aqui, pessoal. Hidróxido, nome do cátio de maior NOx, mais a terminação ico. Então, um desses caras tem o maior NOx do que o outro. Quem tiver o maior termina em ico, quem tiver o menor NOx termina em oso. Então, você tem que fazer o cálculo do NOx. Com o tempo, vocês vão ficar tão fera nisso, vocês vão precisar fazer o cálculo, tudo bem? Mas isso é com o tempo, tá? Então, primeira coisa para fazer o cálculo, você iguala a zero. Você iguala a zero justamente porque na fórmula molecular não há cargas. Esse composto aqui é neutro. Então, iguala a zero. A hidroxila sempre vale menos 1. Então, menos 1 vezes 3 dá o quê? Menos 3. Tá bom? Que número tem que valer o ferro para que esse valor dê igual a zero? Sem dúvida, o quê? Mais 3, tá bom? Mais 3. Porque mais 3 com menos 3 dá 0. Então, o ferro aqui tem NOx mais 3, tá bom? Agora, o ferro aqui com 2-hidroxila, pessoal, também é bem tranquilo. Igualou a 0. A hidroxila vale menos 1. Menos 1 vezes 2 dá o quê? Menos 2. Tudo bem? Menos 2. Que número o ferro tem que valer para que somar a menos 2 dê 0? Sem dúvida, é o quê? O mais 2. Tudo bem? Mais 2. Então, o NOx desse ferro aqui vale o quê? Mais 2. E esse aqui de cima vale mais 3. Quem tem o maior NOx pega o quê? Ico. Quem tem o menor NOx pega o quê? Oso. Então, a nomenclatura fica hidróxido mais o nome do cátio de maior NOx aqui. No caso, o primeiro aqui, né? Esse aqui é mais 3. Então, fica hidróxido. O nome do cátio é ferro. Mais ico fica férrico. Hidróxido férrico. Aqui embaixo, que para o que tem o menor NOx, fica o que? Hidróxido, ferro mais oso, fica hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Existe uma outra nomenclatura que você pode dar que também é aceita. Quando você coloca em algarismos romanos, é esse NOx dos cátios, tudo bem? Como fica assim, ó, fica hidróxido de ferro 3. Por quê? Porque o NOx desse ferro é mais 3. O outro fica hidróxido de ferro 2. Porque o NOx desse cara é mais 2. Então, você coloca em algarismo romano o NOx daquele elemento. Uma outra forma também que é aceita, tá bom? Vamos mais alguns exemplos aqui, tá? Você tem o estano ligado a 2-hidroxila e o estano ligado a 4-hidroxila. Um vai ser o que? NOx, vai ter um NOx maior e vai terminar com ico. E outro vai ter o NOx menor e vai terminar com oso. Pessoal, deixa eu logo dar uma dica para vocês. Quem tem o maior NOx, pessoal, basta observar aqui embaixo. Esse mais 4, pessoal, ele é o quê?
do estano, tá? Uma dica que eu vou logo dar aqui para vocês. Então, o estano vale mais 4, porque esse mais 4 aqui veio dele. O estano aqui de cima vale mais 2, tudo bem? Então, é uma forma logo de você fazer o cálculo NOx sem ficar perdendo tempo, tá? Então, se esse aqui vale mais 2, aqui a hidroxila vale menos 1 vezes 2 dá menos 2, tudo bem? Aí mais 1 com menos 2 dá 0. Tá? Isso é só uma forma que eu estou ensinando para vocês fazerem de forma mais rápida. Aqui também tem que dar igual a 0, então o hidroxila tem que valer o quê? Menos 4 no total, porque tu tem cada hidroxila vale menos 1, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Tá? É uma forma logo para vocês não perderem tempo. Então, quem tem o maior NOx, pessoal, quem tem o maior NOx é esse cara aqui. Então, esse cara vai seguir o quê? Essa regra aqui, ó. Hidróxido mais nome do cátio, de maior NOx, né, mais a terminação ico. E esse aqui já vai seguir a primeira regra aqui, ele vai terminar em oso. Então, o nome do primeiro que segue a primeira regra fica hidróxido estanoso, porque o nome do elemento é estano, mais a terminação oso fica hidróxido estanoso. Ou a gente pode colocar o que? Hidróxido de estano 2, indicando aqui que o NOx dele é o que? Mais 2, tá bom? No caso de baixo, pessoal, segue a regra do maior NOx. Hidróxido estano mais ico fica estânico. Hidróxido estânico. Ou você pode chamar de hidróxido estânio 4. Esse 4 significa que o NOx do estano, nesse caso aí, desse composto, é mais 4. Então, uma forma aí. Outros exemplos aqui, pessoal. Temos aqui o cobre com uma hidroxila e o cobre com 2 hidroxila. Seguindo a regra, pessoal, esse cobre vale o quê? Mais 1, porque você só tem uma hidroxila ligada a ele. Mais 1. E esse cobre aqui vale quanto? Vale mais 2, tudo bem? Que esse número aqui embaixo pertence a ele. Mais 2, tá bom? A hidroxila vale menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Aí o composto é neutro, como está aí, 0. Aqui a hidroxila vale menos 1. Menos 1 vezes 2, você tem o quê? Menos 2. Então, aqui menos 2 com mais 2 dá o quê? Dá 0 também. Tá bom? É uma forma de fazer mais rápido o cálculo do NOx, tá? Que eu estou ensinando para você. Então, fica hidróxido. Quem tem o maior NOx? Quem tem o maior NOx é esse aqui. Então, esse aqui vai seguir essa regra aqui. E esse aqui vai seguir essa regra aqui, tá bom? Então, fica hidróxido. Nome do elemento, pessoal, aqui muda, tá? O cobre fica cupro, em vez de chamar cobro, tá bom? Fica hidróxido cuproso, tá bom? Ele termina em oso, porque esse aqui apresenta o menor NOx. Para o que apresenta o maior NOx, ele termina em ico, hidróxido cúbrico, tá bom? É um nome diferente que fica para o cobre, por isso que eu quis trazer ele de forma especial aqui para vocês. E também vocês podem colocar hidróxido de cobre 1, indicando que a valência do cobre aqui é mais 1, que o NOx dele é mais 1. Ou vocês podem colocar hidróxido de cobre 2, indicando que a valência aqui do cobre, ou o NOx do cobre é o quê? Mais 2. Tudo bem, pessoal? A dissociação aplicada nas bases, certo? Então, galera, a dissociação, como a gente sabe, ela é a liberação de íons já existente. Ou seja, não ocorre uma reação química, como lá no caso da ionização, onde há uma quebra de uma ligação covalente, que é um tipo de reação química. A dissociação não. Quando os compostos iônicos, ou seja, as bases, que no caso são jogados em água, as moléculas de água vão cercar e vão separar os íons desse composto, os íons da base, tá bom? Então, basicamente, é isso a dissociação das bases. E, galera, o professor de vocês, ele pode pedir a dissociação de forma direta ou a passo a passo. A dissociação de forma direta ela é bem simples. Por exemplo, você tem aí a base hidróxido de sódio. O que você vai fazer? A gente sabe que as bases vão liberar as hidroxilas que elas têm quando elas estão em água, vai separar. Então, você vai quebrar aqui. Quantas hidroxilas você tem? Você tem um. Então, vai liberar uma hidroxila e vai formar o cátion Na+, tudo bem? Observe que as cargas sempre têm que se balancear. Você tem uma carga negativa, então você vai ter uma carga positiva. Então, o professor pode pedir para vocês fazer direto assim. Outro exemplo aí, do hidróxido de cálcio. Observe que agora você tem quantas hidroxilas? Você tem 2 hidroxilas. Então, você vai liberar 2 hidroxilas. O cálcio vai estar com carga 2 positivo. Por quê? Porque você tem 2 cargas negativas. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, você tem que estar com carga 2 positiva aqui, tá bom? E o outro exemplo aí, por exemplo, hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio 3 aqui também.
Quantos hidroxilas ele tem? Ele apresenta 3, então você vai liberar as 3 hidroxilas em água e o alumínio ficar com carga 3+, porque você tem 3 hidroxilas, tem 3 cargas negativas, então você precisa de 3 cargas positivas, tá bom? Então, outro exemplo aí, o hidróxido de chumbo, tá? A base aí do hidróxido de chumbo 4. Também você vai o que? A água vai separar os íons que existem. Então, você vai ter, como você tem 4 hidroxilas, você vai formar 4 hidroxilas em água, e o chumbo vai ficar carga 4+, porque você tem 4 hidroxilas, são carga negativa, então você tem que ter 4 cargas positivas. Então o professor pode pedir para vocês fazerem direto. Olhou aqui a quantidade de hidroxila que tem na fórmula, você joga aqui e coloca o cátion que é formado também. Mas também ele pode pedir, galera, a dissociação das bases por etapa, assim como a gente fez lá na ionização dos ácidos. Lembra disso? A gente fez por etapas. Então, cada hidroxila que o composto tiver, vai ser uma etapa que vai ocorrer. Então, vamos ao exemplo aí mais clássico que a gente encontra aí do hidróxido de alumínio 3. O hidróxido de alumínio 3, quantas hidroxilas ele tem? Ele apresenta 3 hidroxilas, não é isso? Tá bem aqui, ó, 3 hidroxilas. Então, a dissociação deles vai ocorrer em quantas etapas? Em 3 etapas. Em cada etapa, o hidróxido de alumínio 3, ele vai perder uma hidroxila, tá? Na primeira etapa ele perde uma, na segunda 2, e na terceira ele perde a última hidroxila, tá bom? Então vamos fazer a dissociação por etapa das bases aí, no caso do hidróxido de alumínio 3. Então a primeira etapa você vai pegar a fórmula do composto, né, que é o hidróxido de alumínio 3, e vai o que? Vai fazer ele perder a primeira hidroxila. Aí ele perde a primeira hidroxila. Então ficou o que? AlOH2, um positivo. Observe que era LO3, como ele perdeu uma hidroxila, ficou OH2. E essa carga positiva porque você tem uma carga negativa, então você precisa ter uma carga positiva. A quantidade de hidroxila que ele perder vai ser a quantidade de carga que vai estar aqui, tá bom? Então a primeira etapa ocorre isso, o composto aí, essa base perde a primeira hidroxila. Na segunda etapa você pega esse composto aqui que foi formado, coloca ele para coloca ele para o lado direito e ele vai também agora perder uma outra hidroxila. Então agora na segunda etapa a LO2, um positivo, ele perde mais uma hidroxila, ele fica o que? A LOH2 positivo e mais a hidroxila que ele perdeu. Esse 2 positivo significa que ele perdeu quantas hidroxilas? 2, tá bom? A quantidade de hidroxila que ele perder vai ser a carga positiva que vai estar aqui. Como ele já perdeu uma na primeira etapa e 2 agora, ele fica com 2 positivo. Beleza, aí você pega esse aqui que foi formado, joga para a direita e faz a terceira etapa. Então a gente vai dissociar o LOH2 positivo, fazendo ele perder a última hidroxila que ele tem aqui. Aí ele perde a última hidroxila, só sobra o alumínio com carga o quê? 3 positivo. 3 positivo porque ele perdeu 3 hidroxilas, que tem carga negativa. Cada uma tem carga negativa, então ele perdeu 3 cargas negativas, então ele tem que ficar com 3 cargas positivas. Então aí você fez a dissociação do hidróxido de alumínio 3. Aí o que você vai fazer agora? Você vai somar tudo, tá bom? Você vai tirar a equação geral. A equação geral vai ser isso aqui, galera. AlOH3 formando a L3 positivo mais 3OH negativo. Como a gente chega a isso? Cancelando o que a gente tem de igualdade de uma equação à direita com uma equação da esquerda. Como assim? Vamos lá. A LO3, existe um AlO3 desse lado da equação? Qualquer uma aqui do lado direito? Não tem. Se não tem, você repete ele, ok? Agora, a LO2, 2 positivo, ele está do lado direito da equação. Existe um no lado esquerdo? Existe esse aqui. Então, esse aqui se cancela com esse. Agora, galera, a LO2 positivo está do lado direito da equação, só que também tem um aqui no lado esquerdo. Então, você também o quê? Cancela. E as hidroxilas não, todas elas estão no mesmo lado. Então, você soma hidroxila, uma hidroxila, mais outra hidroxila, dá o quê? 3 hidroxila. E o Al3 positivo, aqui o alumínio 3 positivo, só existe ele, então você apenas repete ele. Então, o que acontece, galera? Aí você fez a dissociação do hidróxido de alumínio 3 por etapas, tá bom? Então, é isso que o professor pode pedir. Parece um pouquinho mais complicado, mas não é, pessoal. Só é repetir e seguir os passos. Vamos ver as bases de metais com carga fixa. A gente sabe, galera, que pela fórmula geral das bases, como eu mostrei para vocês, nós temos um metal, ou NH4 positivo, ligado à hidroxila. E pela fórmula molecular, a gente vê o que? Esse X aqui, pessoal, ele vai vir de quem? Ele vai vir do metal. Então, a carga do metal aqui, a carga positiva do metal, ela vai determinar
a quantidade de hidroxilas que você vai ter. Então, se o metal tiver carga 4+, você vai ter 4 hidroxila. Se ele tiver 3+, 3 hidroxila, 2+, 2 hidroxilas e um positivo, uma hidroxila. Então, você saber qual é o metal que está ligado à hidroxila vai ajudar você a fazer a fórmula molecular direito. E se você acertar a fórmula molecular, você vai acertar a nomenclatura. Então, quais são os metais que têm carga fixa, que não vai mudar? O primeiro grupo, pessoal, são os metais alcalinos. A gente sabe que o metal alcalino é a família 1 da tabela periódica, onde nós temos o lítio, sódio, rubídio, potássio, césio e frâncio. Então, quando você vê a hidroxila ligado a um dos metais alcalinos, sempre a carga deles é +1. Ou seja, sempre haverá apenas uma hidroxila ligada ao metal. Porque, como mostrei para vocês ali, a quantidade de hidroxila vai depender da carga do metal. Como todos eles têm carga 1 positivo, então eles sempre formarão bases com apenas uma hidroxila. Além dele, pessoal, além dos metais alcalinos, existe também um que tem carga 1 positiva, que é a prata, tá bom? Então, quando você vê metais alcalinos mais a prata, todos eles têm o quê? Carga 1 positiva. Então, na fórmula da base, que vocês vão estar formando a fórmula molecular, sempre haverá apenas uma hidroxila quando ela estiver ligada ao metal alcalino ou à prata, tá bom? Então vamos dar uns exemplos aí, olha. O hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de prata. Por que a gente tem apenas uma hidroxila? Porque os metais sódio, potássio e prata, todos eles têm carga fixa a 1 positivo. Se eles têm 1 positivo, eles vão ter apenas uma hidroxila. Tá bom, galera? Então, essa é a importância. Se você acertar a fórmula molecular, vocês vão acertar a nomenclatura. Galera, qual é o segundo grupo que tem bases de metais com carga fixa? Quem são? São os metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, que é a família 2 da tabela periódica. Temos lá o magnésio, o cáusio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles têm carga 2 positivo. Então significa que quando eles estiverem ligados a hidroxilas, sempre haverá o quê? 2 hidroxilas, porque a carga do metal vai definir quantas hidroxilas você vai ter na fórmula molecular. Já que eles são 2 positivos, você vai ter 2 hidroxilas. Além deles, pessoal, existe o zinco. O zinco também é um metal que tem carga 2+. Então, se você vê os metais alcalinos ou o zinco, quando eles formarem base, eles terão 2 hidroxilas ligadas a eles. Temos um exemplo aí do hidróxido de cálcio. Observe que na fórmula molecular do hidróxido de cálcio, você tem 2 hidroxilas. Isso se dá devido ao cálcio ter carga 2+. A mesma coisa para o hidróxido de zinco. A gente tem 2 hidroxilas na fórmula molecular porque o zinco tem carga 2 positivo, tá bom? Então, se você vê os metais alcalinos ou o zinco, sempre terão 2 hidroxilas, porque a carga dos metais são 2 positivo. Certo, meus amigos? Então, o último caso é o alumínio. O alumínio ele é um metal que tem carga fixa 3+. Ou seja, já que a carga dele é 3+, você vai ter na sua base quantas hidroxilas? 3. Então, vai formar AlO3, hidróxido de alumínio. Entendeu, pessoal? Então, galera, por isso que é importante. Se você souber a carga do metal que está ligado à hidroxila, você não vai errar a fórmula molecular. E se você não errar a fórmula molecular, dificilmente você vai errar a nomenclatura. Seguindo aqui, gente, bora ver agora as bases de metais com carga variável, ou seja, quando o metal ele pode formar mais de uma base, tá bom? Então vem comigo aí. Com eles, pessoal, vamos lá. O cobre. O cobre ele se encontra com carga 1 positivo e 2 positivo. Então ele pode formar uma base com uma hidroxila e com 2 hidroxilas. Quem mais, pessoal? O mercúrio. O mercúrio ele se encontra com carga 2+, só que no caso, essa primeira carga com 2+, é para quando você tem 2 mercúrio. E quando ele se encontra com carga 2+, mas quando você tem apenas um mercúrio. Então o mercúrio tem essas duas variedades aí. Quem mais pode formar mais de um tipo de base? O ouro. O ouro ele pode formar uma base com uma hidroxila ou uma base com 3 hidroxila. Por quê? Porque você tem ali o ouro com carga 1 positivo e com 3 positivo. Quem mais, pessoal? O ferro. O ferro, você vai encontrar duas variedades de carga que o ferro tem. Ferro 2+ e ferro 3+. Então você vai encontrar duas bases. Uma com 2 hidroxilas e uma com 3 hidroxilas. Quem mais, meus amigos? O níquel. O níquel também tem duas cargas. Carga 2 positivo e carga 3 positivo. Então ele pode formar duas variedades de base. Quem mais pode formar mais de uma variedade de base?
o cromo. Você pode encontrar o cromo 2 positivo e o cromo 3 positivo. Então, ele também pode formar mais de um tipo de base, certo? Quem mais? O cobalto. O cobalto ele tem carga 2 positivo e 3 positivo. Então, ele pode formar também mais de um tipo de base. Seguindo aqui, nós temos o estano. O estano ele pode aparecer com carga 2 positivo e 4 positivo. Então, ele pode formar dois tipos de base, com 2 hidroxilas ou com 4 hidroxilas. Quem mais, galera? O chumbo. O chumbo também, assim como o estano, aparece com carga 2 positivo e 4 positivo. Então, ele também pode formar duas variedades de bases de arranjo. E quem mais, para encerrar, o manganês. O manganês é o que pode formar basicamente a maior variedade de bases. A gente tem o manganês com carga 2 positivo, com 3 positivo, com 4 positivo. Então, ele pode formar 3 tipos de base. Então, galera, é uma aula simples, basicamente só isso aqui. Vocês, como eu falei para vocês precisam saber qual é a carga do metal, porque vocês sabendo a carga do metal, vocês vão saber quantos hidroxilas você vai ter na forma molecular. E se você acertar a forma molecular, você provavelmente vai acertar o quê? A nomenclatura. Certo, meus amigos?